Oi, gente. A Aniele Franco disse em uma entrevista que a expressão buraco negro teria uma conotação preconceituosa. Eu vou mostrar aqui o resumo do Desmascarando, que eu achei um resumo bom, mas eu gostaria de lembrar as pessoas que buraco negro é uma expressão da física para uma área em que nem mesmo a luz escapa, né? Não tem nenhuma luz e por isso o buraco negro é negro, né? Não... Mas enfim, vamos ver o resumo do Desmascarando, que eu achei que foi um bom resumo, e depois eu vou tecer mais alguns comentários sobre a questão da linguagem e tal, que eu acho que a gente é uma reflexão importante para a gente fazer. Vamos ver o resumo do Desmascarando. Pessoal, véspera de feriado, quarta-feira, dia 1º de novembro, eu mostro para vocês o que foi destaque hoje. A primeira coisa foi a Aniele Franco, que virou destaque em todos os jornais, manchete em todos os jornais. Termo buraco negro é racista, diz Aniele Franco. Ministra da Igualdade Racial disse que avisar pessoas que usam termos considerados ofensivos faz parte de um letramento racial. Hoje existem muitas palavras que a gente tem tentado muito, sempre que a gente pode comunicar de maneira bem tranquila, dizer, olha, essa palavra é racista. Por exemplo, saímos desse buraco negro. A gente escuta muito isso. Muito. Alma branca. Exato. Bem, claro. Só um comentário, você percebe na fala da Aniele, eu não estou querendo passar pano, mas enfim, que ela estava usando o buraco negro não como o fenômeno da física, mas como um sentido coloquial, né, como as pessoas pegam essa expressão da física e tentam aplicar para o dia a dia, né? Mas, enfim, tem a dimensão da física que não dá para mudar, por exemplo, numa aula de física, a expressão buraco negro, né? Você, enfim, black hole, ou buraco negro, como é conhecida, em aulas sobre astronomia, por exemplo, e tal, não teria como você chamar de uma outra coisa. Mas vamos ver a fala do Rony Telles, amigo aqui do canal. Eu já tive no canal do Rony Telles, o Rony Telles já esteve aqui no canal, né? Que o Desmascarando cita. Claro, a direita tripudiou disso aqui o dia inteiro, tá? Agora, isso também gerou comentários muito negativos na esquerda. Eu vou mostrar só um aqui, só para ilustrar isso, do Rony Telles, né? Do canal Rony Telles. Ele dizendo o seguinte, olha, opinião. Sou preto, filho de preto, e o pai do meu avô foi escravo, além de que em algum lugar aí entrou sangue indígena. Vivo e combate diariamente o racismo, apoio em nosso canal Pautas Educativas. Mas disso aí eu discordo. Eu acho um desserviço à causa. Ninguém jamais se beneficiará de uma declaração como essa, além do próprio orador. Diria que, com certeza, trará menos vontade de colaborar para outros casos que realmente importam. Não o suficiente, diria até que não há qualquer fundamentação técnica em tal afirmação. E até diria que tem uma carga de enorme ignorância sobre a física. Sobre essa questão da... Eu tendo a concordar com o que disse aqui o amigo Rony Telles, né? Mas é uma posição muito semelhante à minha, embora eu não tenha o histórico familiar, ou lugar de fala, como se diz, né? Dele, que ele tem, óbvio. Mas vamos seguir aqui. Física, o G1 fez até uma reportagem aqui sobre o que é um buraco negro, por que ele leva esse nome e tal. E resumindo, tá aqui, em poucas palavras, um buraco negro é uma espécie de abismo cósmico que suga para si tudo o que se aproxima a uma determinada distância dele. Como falamos, nem mesmo a luz escapa de ser atraída pelo buraco negro. É por isso que os buracos negros são de fato negros. E isso acontece por um motivo. A atração gravitacional desses corpos é extremamente forte. Bem, então acho que tá bem claro, né? Não precisa de falar mais nada. O buraco negro tem esse nome porque ele é negro, né? Então a fala da ministra ali foi equivocada. Eu queria seguir aqui. Então, mas eu quero pegar isso como mote, né? Para falar sobre a questão da linguagem. Porque eu vejo, em parte da esquerda, essa preocupação muito grande com a linguagem, que tem uma importância, sim. Não é algo que se deve desprezar, porque a linguagem faz parte da cultura, e a cultura muitas vezes expressa preconceitos. Então, certas palavras têm conotação preconceituosa, e tentar reagir ou criticar faz sentido. Mas também tem que ter um pouco de equilíbrio para ver quais as palavras você vai escolher em relação a isso, e também ver a forma, né? Por exemplo, eu certa vez vi pessoas que eram contra a ideia de esclarecimento.
de dar clareza em um argumento, porque seria valorização do branco, né? Quando na verdade aí está falando de luz ou escuridão. E aí eu fico pensando assim, como historiador, o que é que vai acontecer? Alguém vai querer mudar o nome do iluminismo, do movimento da Era das Luzes, da Era da Razão? Vai chamar agora de uma outra coisa? É importante entender o contexto. O iluminismo tem esse nome da Era das Luzes porque se acreditava que a ciência, que o conhecimento científico traria luz para a vida humana, traria avanços para o desenvolvimento humano. Aliás, vale a pena destacar que o marxismo, uma concepção teórica fundamental para os movimentos de esquerda, ele é herdeiro do iluminismo. E o próprio Marx tem várias demonstrações de conexão com o pensamento científico e com dimensões do pensamento iluminista que mostra que ele é um herdeiro dessa linha de pensamento, e grande parte do pensamento de esquerda sobre classe trabalhadora, sobre a emancipação da classe trabalhadora e tal, tem conexões com Rousseau, com ideias que vinham lá do iluminismo e foram sendo desenvolvidas e aprimoradas por diferentes pensadores do campo da esquerda, especialmente no século XIX, inclusive depois disso. E aí eu fico um pouco preocupado com esse tipo de uso, porque pode chegar um ponto de você querer modificar totalmente a linguagem, né, para ignorar sentidos que buscam trazer mais compreensão para as coisas, ou vão dificultar a compreensão das coisas, né? Eu acho que isso tem um elemento problemático. Ao mesmo tempo, a causa de lutar contra o preconceito, essa causa fundamental que mobiliza a Aniele, é uma causa nobre, é uma causa a se defender. Mas também tem que se ter estratégia em relação a isso. E focar prioritariamente na linguagem não me parece a melhor estratégia. Sim, algumas palavras que têm tom claramente preconceituoso, com comunidade LGBTQ+, com populações de determinada cor de pele, sim, devem ser criticadas, e óbvio, e tem manifestações que claramente são preconceituosas que devem ser criticadas. Mas quando você começa a criticar pessoas do seu campo político por usar palavras que você não gosta e tenta igualar essas pessoas, aqueles que são verdadeiramente preconceituosos, você obscurece, né? Você oculta o verdadeiro preconceituoso. Você faz o verdadeiro preconceituoso, aquele que é o inimigo dos movimentos sociais, ele ganha cobertura. Ele acaba sendo protegido por isso. Porque quando você estica muito a corda e amplia muito a quantidade de pessoas que você coloca para caracterizar como preconceituoso, acaba que os verdadeiros preconceituosos, né? Aqueles que têm preconceito xenofóbico com o nordestino, aqueles que têm preconceito racial, aqueles que têm preconceito homofóbico, eles acabam dizendo, mas olha só, esse povo aí tá querendo caracterizar todo mundo que usa aquela palavra como se fosse preconceituoso. E aí você perde essa disputa, esse debate, como bem disse o Rony Telles. Enfim, é uma reflexão para a gente pensar, uma coisa para a gente pensar, né? Eu sou André Teixeira Jacobino, canal Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.